Olá, meus amigos, compassageiros evolutivos, físicos e extrafísicos. Hoje vamos abordar o assunto convivência familiar sadia versus convivência familiar patológica, como condição de interação rígida, interassistencial e evolutiva entre as consciências consanguíneas ou parentes, como também a substituição da cultura patológica da autovitimização pela cultura da interassistencialidade cosmoética, ou seja, a evitação da cultura do ringue. Como estudiosos e pesquisadores que somos, pesquisadores da consciência integral, agradecemos em nome da equipe coordenadora multidimensional deste laboratório de estudo a participação intra e extrafísica de todos vocês. Por meu intermédio, Zabit Zunda. Sejam bem-vindos, muito grato. Bom, entrando diretamente no assunto convivência familiar sadia versus convivência familiar patológica, vamos fazer algumas comparações. Pergunta inicial: você respeita a individualidade dos outros? E aí? O que acham? O que é que vem em mente inicialmente? Bom, sobre a convivência familiar sadia, que atribuições podemos associar a essa convivência familiar? Bom, interação familiar evolutiva, convívio saudável da parentela, coexistência familiar fraterna e assim por diante. E sobre a convivência familiar patológica? Bom, poderíamos começar dizendo que seria a mesma coisa, ou ter como sinônimos a convivência interprisional, ou interprisiológica familiar grupal. Repulsa familiar, desafeição familiar, desarmonia familiar, consanguinidade caótica, cheia de problemas, conflituosa, conflitante, desorganizada, em desequilíbrio. Com essa comparação, podemos conduzir o raciocínio para os atributos que norteiam a convivência harmoniosa quando destacamos o predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento, quanto à convivialidade evolutiva. Pontapé inicial, primeiro slide, e o que trouxemos de mensagem para reflexão neste primeiro slide. Onde está um homem, aí há lugar para um benefício. Frase de Lúcio Anaeus Sêneca, entre os anos 60 antes da era cristã e 39 da era cristã. Algo a ser refletido. E quando aqui se fala onde está o homem, onde está o homem, onde está a mulher, onde está a consciência em si. Ok? Vamos lá. Já neste ponto, do entendimento, é possível destacarmos alguns princípios conhecidos, bastante conhecidos de nós todos, como, por exemplo,
O princípio de se um não quer, dois não brigam. Quem não conhece esse princípio, né? O princípio de ninguém evolui sozinho. O princípio da inseparabilidade grupo kármica, dentro da lei de causa e efeito. Enquanto não limpar, não adianta. Há a conexão. Ok? O princípio da megafraternidade, que é a meta de todos nós em evolução. O princípio do exemplarismo pessoal. Tudo que fazemos se torna um exemplo, positivo ou negativo. Qual é a escolha que devemos fazer? Pelo exemplo positivo ou pelo exemplo negativo? O princípio popular de diga com quem andas e lhe direi quem és. Qual o grupo de convívio diuturnamente? Quais são suas companhias? O princípio pessoal do não acumpliciamento com o erro. Não seja cúmplice do erro. Não importa qual componente de sua convivência. Errou, errou. E parta para um reacerto, uma correção, um pedido de desculpa, um perdão. Reconcilie-se, mas não abafe o erro. Não acoberte. Ser cúmplice. As consequências são alarmantes. Tudo bem? Neste slide, trouxemos a seguinte mensagem. Toda convivência ensina. Teremos proveito da convivência. Uma convivência é uma oportunidade. Se convivemos diuturnamente, temos a oportunidade de melhorar. Ok? Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. Temos também o princípio imaturo, né? Isso aqui é bem imaturo mesmo, de cada um por si. Isso é egocentricidade, isso é isolamento. O princípio de ninguém perde ninguém. Estamos sempre conectados, não adianta. Não é a dessoma ou a morte biológica que nos faz perder alguém, não. O princípio de objetivar o melhor para todos. Tudo que fizermos, vamos pensar no melhor para todos os envolvidos. Porque o primeiro a ganhar é quem já age dessa forma. Mediante esses princípios, né, citados, conhecidos, até podemos fazer uma pergunta básica. Há técnicas para uma convivialidade sadia? Sim, há técnicas. Vamos citar duas? Pois bem. Entre as técnicas que existem, podemos citar as seguintes. A técnica da dupla evolutiva. Formação da dupla evolutiva. Ou seja, duas consciências que interagem positivamente em evolução conjunta. Ou seja, é uma evolutividade a dois, por isso, dupla evolutiva. E a técnica de o menos doente assistir ao mais doente. É assim, se você está menos problemático, auxilia quem está com um problemaço. Se você sabe um pouco mais sobre aquele assunto, esclareça o outro que sabe menos. Se você está com mais força, com mais ânimo, com mais alegria, assista a quem está triste, depressivo, melancólico, né? Desinteressado, e assim por diante. Ok? Pois bem, trouxemos aqui neste slide a seguinte mensagem bem curtinha.
A natureza ensina e como ensina. Prestemos atenção à natureza. Quando tudo estiver em desequilíbrio, se recolha um pouco, procure a, a paisagem natural, uma floresta, um campo, e verifique como é que há a interação entre tudo aquilo que há na própria natureza e procure interagir com essa natureza que vai ver esses benefícios. Tá bom? Agora, quais efeitos de uma convivência harmônica? O que acham? O efeito halo do heteroperdão. O perdão, tem o auto-perdão, o heteroperdão. Tá? Perdoar, não adianta guardar mágoas, ressentimentos, só faz mal à própria pessoa. Ok? E se está dando um grande exemplo. Então, o efeito do perdão é exemplarista, é reconfortante. É bom para quem dá o perdão e para quem recebe. O efeito, ou os efeitos do amadurecimento afetivo. Ser cordial sempre, atender bem, né? O efeito da consolidação da dupla evolutiva. Olha, quando se sai de algo conflitante para a formação de uma dupla evolutiva, é um passo gigantesco. Os efeitos duradouros do afeto familiar, desde a infância. Olha a importância, né, de se cuidar bem de uma criança, de dar afeto, carinho, atenção, valorizar essa criança, o que a criança tem para dizer, a comunicação que a criança faz, estar junto, ok? A autoconfiança, quer dizer, os efeitos da autoconfiança na capacidade de resolução das crises familiares. Amenizar o problema, não piorar, buscar apaziguar, amenizar, ajudar a encontrar a solução. Os efeitos importantes da tarefa do esclarecimento. Estude, pesquise, a começar pela autopesquisa, obtenha um pouco mais de conhecimento sempre e esclareça a quem ainda não chegou a esse ponto. Isso tem uma repercussão multidimensional. E os efeitos da exemplificação materna e paterna. Você, mãe, você, pai, que exemplos estão dando para seus filhos? Tem vícios? E ainda dão importância para esses vícios? Como é o interrelacionamento familiar? Como quer que seus filhos sejam na idade avançada, já na adolescência, na idade adulta, de seriedade, de respeito, de consideração? Deem um exemplo. Vale a pena. Isso é um investimento. Trouxemos neste slide a seguinte mensagem. A convivência, mesmo sendo difícil, a princípio, gera afinidade. Léxico de ortopesadas da Conscienciologia. Vamos para o outro? Desses efeitos, já dá para refletir e compreender melhor alguns polinômios. Ok? Vamos a eles? O polinômio, conviver. Ninguém vive sozinho, né? Vivemos em grupo. Aprender com essa convivência. E aprendemos mais com os diferentes. Reaprender, quer dizer, ao modificar aquilo, ao atualizar aquele aprendizado, voltar a aprender, se modernizar sempre, pegar as informações, o conhecimento mais atualizado e retificar aquilo que está errado, ou que fez errado.
né, por engano, ou porque ainda não estava atualizado. O polinômio, erros, acertos, se não errássemos nem acertássemos, né, alternadamente, seríamos perfeitos, não precisaríamos da evolução, correto? Então, estamos nesse processo de erros, acertos, reciclagens, mudanças. Notou que aquilo não serve mais, esse procedimento X, Y não serve mais, então mude, recicle, tá bem? E autorretratações. Fez algo mal para alguém, errou para com alguém, prejudicou para alguém, se retrate. Vai lá, tenha humildade, né? Tenha a simplicidade, a confiança em si de que é o melhor a fazer para uma boa convivência. E um outro polinômio que a gente traz que é muito completo. Vamos entender bem esse? É o polinômio interprisão, autovitimização, recomposição, libertação e policarnalidade. Mas eu faço questão de explicar um por um. A interprisão é a fase em que a consciência vive 100% presa, mutuamente, aos marginais da evolução lúcida. São os companheiros antissociais, aqueles companheiros que geram máfias. E mesmo que você tente a melhorar, sair dessa interprisão, eles não deixam, porque você foi até então cúmplice. Por isso que é uma fase inicial, a fase da interprisão dentro da lei cosmoética de causa e efeito. Aí você passa para vitimização e, evidentemente, começa por auto-vitimização, vitimização de você mesmo, né? Que é a fase em que a consciência começa a duvidar do acerto de suas escolhas. Nesse ponto, decaem seus esforços, né? De líder, passa a ser vítima da própria máquina antissocial que ajudou a montar. Aí, resolvida essa fase, passa para a fase da recomposição, que é aquela em que, com remorso, a consciência deixa de ser vítima direta para atender às suas antigas vítimas. Então, se recompõe, procura reacertar, corrigir tudo que fez de errado para com aqueles componentes com os quais convive. E passa para a fase da libertação, que é a fase em que a consciência já consegue discernir luz no fim do túnel. Adquire melhor espírito de humanidade. É a reta final do egocentrismo. Aí se chega, ela está livre para agir polikarmicamente, ou seja, a fase da policarnalidade. Já nesta fase, a consciência já não pede mais para si. É a chamada dor, né? E a chamada dor deixa de ter razão para ela, para essa consciência. Ela procura cooperar com todos, acima de tudo. Tudo bem? É bom que eu deixe claro aqui que não se passa de uma fase para outra tendo resolvido totalmente a fase anterior, ou a fase em que está. Não, você vai conseguindo a maioria, vamos colocar didaticamente, chega a 50, 51%, já está em condições de passar para outra, iniciar a outra. E aqui você vai resolvendo essa parte de trás, a anterior, e vai resolvendo, e vai caminhando. Até um dia limpar tudo da interprisão, depois tudo da auto-vitimização, ou da vitimização, da recomposição, né? Da libertação em si, está agindo totalmente de forma livre, por e pela policarnalidade. Entendido?
Ok? Todos nós vamos ter essa sequência, tá? Bom, como eu falei em sequência, a gente pode dizer que com esse raciocínio é possível aguçar a cognição para uma associação de ideias consideradas paradoxais. Ideias paradoxais, são os paradoxos. Como, por exemplo, o paradoxo de o convívio compulsório poder ser libertador. Ou seja, quando você nasce com o pai, com a mãe. Quem foram os seus pais? Talvez, né? Pode ser que sim, é apenas uma colocação aqui. Tenham sido seus algozes no passado. Como a gente vê em um restringimento, não vai lembrar disso. E qual é a ideia entre filho e seus pais? É o amor mútuo, né? A convivência, o afeto, o carinho, a compreensão, a procura da boa convivência. Então, é um restringimento, quer dizer, é um convívio compulsório que vai proporcionar a libertação dessa consciência. Ou um casamento, ou a formação da dupla, né? Ou uma profissão, um grupo profissional. Você é transferido para tal lugar, não tem escolha, e vai conviver com aquele grupo. Então, ali, por mais dificuldade que haja, pode estar sendo, e sempre é, uma oportunidade de você se libertar, mesmo que não saiba disso, mesmo que seja inconsciente, mas de um passado onde foi pior. E o paradoxo evolutivo de caminhar no contrafluxo social para seguir, né, no fluxo do cosmos. O que seria isso? O que como é que anda a nossa sociedade? Nossa sociedade é patológica, né? A humanidade é patológica. Né? Vícios diversos: fumo, drogas, bebidas, corrupção, né? Belicismo, né? O autoritarismo. Ok, isso na realidade é o que a sociedade promove, tá bom? Então, quando você caminha no contrafluxo, significa que você não age mais assim, não deixa de ter vícios ou não aceita ter nenhum vício, não é corrupto, procura fazer o bem, é pela paz, tudo. Então, você agindo assim está no contrafluxo social. E, evidentemente, entra para o fluxo do cosmos. Entendeu o processo dos paradoxos? Trouxemos nesse slide, a seguinte mensagem: a convivência com a alta sociedade é dificultada pelo exercício constante do poder. Lá na frente, a gente vai citar uma frase onde vão entender até melhor isso aqui. Ok? Porque na alta sociedade há uma disputa individual pelo poder, a demonstração do poder. Cada um que quer mandar nos demais. Então, fica difícil conviver na alta sociedade, né? Na cúpula social do poder político, religioso, né? Nas artes e por aí vai. Bom, será que ficaríamos satisfeitos seguindo nessa reflexão sem nos referirmos à mitologia? Temos que citar, né? Vamos citar. Vamos lá. Então, aqui nós trouxemos o seguinte: a desconstrução do mito da família perfeita. Não há família perfeita, nós estamos justamente resolvendo processos de maturidade enormes, uns mais, outros menos. Então, o que se busca é uma convivência harmoniosa, pacífica, mas sempre vai ter altos e baixos, acertos e erros, mas isso aqui nos dá aprendizado. O mito de a convivência sadia não ter debate.
A convivência sadia, na convivência sadia, pode haver o debate. Aí aqui a gente traz um binômio. Basta ter admiração, mesmo com discordância. Você discorda do assunto, do ponto de vista do outro, da forma como o outro age, mas admira o outro, respeita, considera. Tá? Então pode ter debate. E numa convivência que não há debate, algo está errado. Ok? Alguém é subserviente, ou uma parte toda é subserviente. O mito da afetividade sem auto-esforços. Afetividade requer esforço, sim. Paciência, tolerância, né? Aguardar o tempo do outro, a compreensão do outro. Então, há esforço, sim. O mito cultural, amar é sofrer. Olha que mito absurdo. Amar é o contrário, amar é viver bem, amar é ser feliz, estar de bem, né? Então, quem ama não sofre nem faz os outros sofrerem, tá? O mito do viverem felizes para sempre, né? Ah, fulano e fulana faleceram, mas viviam felizes, né? Ou vamos viver felizes para sempre? Hum, tá? Então, relacionado ao passado, porque já dessomaram, tal, não, eles sempre foram felizes, né? É um mito. Sempre há altos e baixos, grandes, pequenos, médios, não importa. O importante é resolver o processo. Uns demoram horas, dias, meses, outros resolvem rapidamente. Então, para esses, ou esses, a demonstração é de que estão muito mais evoluídos em seu processo, em sua caminhada, do que aqueles que guardam mágoas ou rancor, né? E ainda querem vingança. Aí pronto, né? Não dá para discutir sobre isso. E aqui trouxemos, na intrafisicalidade, o pior holopensendo, conjunto de pensamentos, nem sempre é o da favela. Muitos se enganam. E sim o da aristocracia. Aqui sim, aqui o holopensene desse grupo é horrível. As monarquias, olha as brigas que existem, né? Orgulho, vaidade, arrogância, disputa pelo poder, é por aí. Bom, vamos então para o que conhecemos como exemplologia, tá? Convivência familiar sadia temporária. Olha, é o convívio sadio durante, vamos colocar, alguns meses. Convivência familiar sadia prolongada. O convívio sadio por anos ou toda a vida intrafísica. Tá? Então, sadia não significa falta de debate, falta de rusgas. Não, sadia é uma média de convivência saudável com essa compreensão de que, mesmo que haja discordância, mas pelo menos há admiração, há um respeito para com o outro. Com a compreensão adquirida, até então, faz-se necessária a substituição da cultura patológica da autovitimização pela cultura da interassistencialidade cosmoética, a evitação da cultura do ringue, de acordo com a chamada que fiz na abordagem inicial. Você integra qual círculo de convivência intrafísica, aqui entre nós, e extrafísica? Quais são suas companhias extrafísicas? Se você é um brigão, se você é belicista, autoritário, as companhias extrafísicas também são. Os afins se unem, se juntam. Se você é uma pessoa apaziguadora, que ameniza os conflitos, que busca a solução, que quer o bem de todos, que tem as melhores intenções para com todos, as companhias extrafísicas são amparadoras,
se afinizam com seu padrão de ser e de proceder. Aqui também, né? É por isso que tem lá aquela frase: diga-me com quem andas que eu te direi quem és. É uma forma de mostrar para a pessoa ser mais seletivo. Tudo bem? Bom, e para isso vamos fazer aqui algumas comparações entre traços fortes e traços fardos, pesados, dentro da análise de convivência familiar sadia ou convivência familiar patológica. Então, vamos para o primeiro traço força, o abertismo. É ter uma visão global da vida, é ter pontos de vista, de fato, universalistas. Quem evolui para o abertismo consciencial apresenta traços inconfundíveis. O abertismo consciencial revê o paradigma mecanicista, fisicalista, newtoniano, cartesiano. Pensem nisso. Como traço fardo, traço pesado da personalidade, da consciência, o fechadismo, aquela consciência fechada. Autoproibições e falsos moralismos, a mediocridade, né, o individualismo vulgar, né, o cidadão troposférico, está dentro da consciência fechada. O segundo traço, força, que trouxemos, o acolhimento, né? A prática do fraternismo, a prática do sorriso, a prática da boa vontade, a atitude receptiva, a atratividade interassistencial da consciência voluntária. O acolhimento fraternal é o acatamento prático da consciência. A cortesia nunca é em demasia. A delicadeza custa pouco e vale muito. Tudo bem? Vamos para o traço fardo, pesado, a arrogância. A característica da consciência mantenedora da desconfiança nociva. Desconfia de tudo e da pior forma possível. A arrogância expressa na comunicação. Você sabe com quem está falando? A carteirada. Isso é arrogância. Eu sou o chefe aqui. Eu sou o seu pai. Eu sou o seu marido. Eu sou o seu esposo. Entendeu? Tanto faz. Por aí afora. Tudo bem? Vamos para o terceiro traço, força, altruísmo. O que é que nós podemos falar de altruísmo? A demonstração do melhor da consciência, né, da consciência adulta, contra o pior do egocentrismo do ser humano infantil, que a gente dá o nome de porão consciencial. A max fraternidade é altruísmo lúcido. Eliminar toda mágoa a respeito das pessoas é altruísmo. Ok? E qual o traço fardo, traço pesado da consciência? A inveja. A inveja é um dos problemas mais sérios entre as consciências. Tá bem? Quarto traço, força. O bom humor. Você tem senso de humor não hostil? É a predisposição à fraternidade. Quebrar o gelo da austeridade com o melhor bom humor possível. Sua presença, aqui a gente pode fazer até uma pergunta, sua presença onde chega é indicadora de bom humor espontâneo ou de mau humor crônico? O bom humor
potencializa a imunidade da consciência. Tudo bem? Irritabilidade, como traço fardo. Podemos fazer a seguinte pergunta: vivo em constante irritação com as pessoas e com o trabalho? Irritar-se sem razão, de modo irrefreável e radical. Irritação, agastamento sem razão. Ok? Mensagem para reflexão. Toda companhia deve ser escolhida. A maçã podre estraga a companheira. Vamos adiante. Vamos para mais um traço força, a cooperação. Cooperação é evolução. Cooperar, sim. Competir, jamais. A competição entre gêneros é tolice. Reclamação como traço fardo. A pessoa que reclama do contrafluxo na vida ainda se nivela por baixo. Apresenta-se débil e precisa de autocrítica cirúrgica, porque senão continua. Tenha paciência, aprendendo com o exemplo do espelho que contempla a nossa possível feiura, por falta de plástica harmônica, né? Todo dia e jamais reclama. Oh, que espelho bonzinho, né? O que você fica reclamando? Hã? Cada um pense nisso. Reclama de quê? Qual é a sua reclamação básica, diariamente? Aí vem como sexto traço força, o duplismo evolutivo, que já explicamos, né? Amar é fazer os outros se sentirem melhor do que você. E tal premissa deve compor as bases da constituição da dupla evolutiva. E uma dupla evolutiva que se preza jamais deve competir nem em jogo de cartas na condição de um contra o outro, a fim de manter o entendimento. Devem ser parceiros sempre, a fim de manter as bases da harmonia dos duplistas exitosos. E como traço fardo nesse processo, né, de patologia, é a promiscuidade. A sexualidade não é doença. A promiscuidade é. Então, promiscuidade é a patologia da amargura. Quando se forma a dupla evolutiva, descarta-se a possibilidade, por mínima que seja, da promiscuidade. Aí a vantagem da formação da dupla evolutiva entre tantas outras. Vamos para o sétimo traço força, é o equilíbrio. Quem tem abnegação com equilíbrio, priorizando o que possui, faz tudo com eficácia maior. Então, equilíbrio é o início. Equilíbrio é o primeiro passo para a imperturbabilidade. Com equilíbrio, ou buscando equilíbrio, você não se perturba, ou pelo menos por tanto tempo. Não adianta falar em cosmoética sem o mínimo de equilíbrio. O desequilíbrio já mostra a anticosmoética. Então, equilíbrio é uma mega força. Né? Segura a pepeca, como se fala. E o traço patológico, o traço fardo, é o ansiosismo. Ansiedade gera ansiedade. O mais inteligente é evitarmos promover a tempestade em copo d'água. Assim, podemos desenvolver o combate ao alarde irracional da síndrome do ansiosismo.
Quem julga depressa precipita-se para o arrependimento. Publio Cyrus, dito no século I antes da era cristã. Oitavo traço, força, organização. Quem se antecipa, preparado para a hora marcada, aborta a ansiedade e anula a impulsividade. Tal técnica não é filha do ansiosismo, mas da auto-organização. Aí vem como traço patológico a desorganização. Com desorganização, a pessoa perde tempo. Com disciplina, a pessoa ganha tempo. Na terceira idade biológica, só para ter uma ideia, o tempo se impõe à pessoa. Então, vejam bem, passado. O que é o passado? Passado, nós temos a fazer o quê? Reflexões. Então, vamos colocar dessa forma. Passado, 1000 reflexões. Presente, 1000 decisões. As decisões são tomadas em cada momento presente. E futuro, 1000 opções baseadas nas decisões tomadas. Portanto, tempo é o mega conselheiro sábio. E o perdoamento? Isso é importante, né? Perdão não é cumplicidade. É inteligente considerar o ato do perdão universal, antecipado, como já realizado. Já ameniza quando o fato acontecer. Se você se predispuser para dizer eu perdoo tudo que aconteceu comigo, porque não sabe o que está fazendo, né? Mais injustiça que pareça, perdoa, acabou. O baque é menor. Perdão é um veredito consciencial. O perdão é argumento irrefutável. Todo bem maior se assenta no perdão sem reservas, né? O perdão é prazeroso para quem dá e para quem recebe. E como traço patológico, né? O traço fado, o ressentimento, né? A generosidade elimina o ressentimento. A mágoa também elimina a represália. Com a generosidade, você acaba com tudo isso. Porque viver é reciclar, é mudar constantemente para melhor. O passado fica, o presente passa, o futuro chega. Você está melhorando ou você está piorando? Pense nisso. A conduta pessoal revela a estrutura do temperamento da consciência. Vamos para as considerações finais? Ainda dentro de convivência, podemos dizer que a convivência familiar sadia é conquista evolutiva importante para a efetivação dos acertos grupo-kármicos, proporcionando o quê? O desassédio grupal. E através de quê? Do autoposicionamento íntimo. E aqui podemos trazer, né, fazer os seguintes questionamentos. Você convive sadiamente com a família? Como é o seu convívio com a sua família? Ou ainda se queixa e espera sempre ser assistida? Não se engane, como lembrete, pois autocorrupção ou autoenganação é ruína. Pensemos nisso. E, finalizando, trouxe aqui a referência bibliográfica das pesquisas feitas. Podemos encontrar tudo isso na Enciclopédia da Conscienciologia, no Léxico de Ortopensatas da Conscienciologia, Dicionário de Argumentologia também da Conscienciologia, que é o paradigma consciencial, Verbete Convivência Familiar Sadia, em específico,
apresentado por Juliana Nicolau, na tertúlia 3069, de 30 de junho de 2014. Um verbete riquíssimo, muito oportuno, muito útil. Finalizando, conviver é ser sábio. A paciência é planta que não cresce em todos os jardins. Nos preparemos, então, como jardins que somos, para que a paciência cresça e forme uma grande árvore que beneficia todos aqueles que precisam de sua sombra. Muito grato e até o próximo assunto.